Oi, povo, tudo certo? Bom, hoje então a gente vai seguir nosso conteúdo de ótica com as lentes esféricas, tá? Na aula passada a gente falou sobre refração, então que é o fenômeno que acontece quando a luz, a refração óptica, né, refração luminosa, quando a luz troca de meio de propagação. Então a gente viu que ela sofre desvios, se a incidência não for normal à superfície, ela pode se aproximar, se afastar da normal, muda comprimento de onda, muda velocidade, todo aquele pacotão de refração que a gente viu na aula passada. Hoje, pessoal, a gente vai falar das lentes que são objetos refratores, então são sistemas físicos que se valem da refração para fazer convergência, divergência de raios de luz, desviar, né? Desvio, refração, tá? E formar imagem também. Então existem várias aplicações aí no nosso dia a dia em que são usadas lentes, ou seja, objetos refratores com propósitos aí de formar as mais variadas imagens. O detetive aí usa a lente de aumento, a lupa, né? A gente vai ver como que funciona aí a imagem na lente de aumento, os óculos para os mais variados problemas de visão, tá? A gente tem os óculos que são lentes aí esféricas aí, que também são usadas. Os nossos olhos, a gente tem o cristalino que funciona como uma lente também para formar imagem lá na retina. O olho mágico da porta, as câmeras fotográficas, filmadoras, os microscópios, os telescópios refratores. Então a gente está envolvido em lentes aí o tempo inteiro. Então, pessoal, as lentes elas são sistemas que se usam da refração para gerar algum tipo de imagem, alguma aplicação interessante, tá bom? Pessoal, primeira coisa, a nomenclatura, os nomes das lentes a gente divide em lentes de bordos finos, que sempre vão ter nomes que terminam com a palavra convexa, fica a dica. E as lentes de bordos grossos, que são mais grossas na beirada externa do que no meio delas. As de bordos finos não, são mais finas nas beiradas do que no meio dela, tá? Então as de bordos grossos elas terminam com a palavra côncava e as de bordos finos terminam com a palavra convexa. Então ó, uma lente biconvexa simétrica, biconvexa assimétrica, plano convexa e côncavo convexa, como uma meia-lua aqui, tá bom? As lentes de bordos grossos, então uma bicôncava simétrica ou assimétrica, uma plano côncava, então plano côncava, bordos grossos, e convexo côncavo, convexo côncava ou convexa côncava também, é uma meia-lua também, só que mais gorda aí na beirada de fora, tá? Então essas são as nomenclaturas dos formatos das lentes. Aqui na figurinha do lado eu tenho um exemplo, ó. Essa aqui deve ser uma biconvexa, essa aqui pode ser uma plano convexa, bordos finos, ó. No meio ela é maior do que na borda, e aqui com certeza é uma lente de bordos grossos. Se essa superfície aqui for achatadinha para dentro, então ela pode ser uma plano côncava ou pode ser uma bicôncava aí também. Tá? Então aqui são lentes mesmo, aí, pedaço de vidro, elas podem ser de acrílico, elas podem ser feitas de um monte de material, tá? Então essas são as nomenclaturas. Então bordos finos são fininhas nas beiradas, terminam com a palavra convexa. Bordos grossos, elas são mais grossas nas beiradas, terminam com a palavra côncava, ok? E aí a gente pode classificar então em relação ao comportamento dessas lentes. Tá? Elas podem ter um comportamento que a gente chama de convergente ou divergente. Pessoal, comportamento, tá? Não é os nomes das lentes, é como elas se comportam. Então, qual que é a diferença? As convergentes, elas pegam raios de luz que vêm todos paralelos e refração, tá? Então, elas refratam esses raios de forma convergente. Os raios saem convergentes a partir da lente e se reúnem num ponto que a gente vai ver depois que ponto é esse. Ó, bordos finos, bordos finos, bordos finos. Todos esses três exemplos aqui são lentes de bordos finos se comportando como lentes convergentes, ok? E as de bordos grossos, elas se comportam como lentes divergentes. Então elas pegam feixes de luz paralelos e divergem, né? Espalham, refratam de forma divergente esses raios de luz que incidiram paralelos, tá? Agora cuidado, vocês vão dizer assim, professor, mas então toda lente de bordo fino
as que terminam com a palavra convexa, biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, todas elas são convergentes? Não. Todas as de bordos grossos, bicôncavo, plano côncavo, convexo côncavo, todas elas são divergentes? Não também. Então assim, ó, vamos cuidar, tá? Bordos finos, em geral, são convergentes. Bordos grossos, em geral, são divergentes, mas nem sempre. Então eu vou explicar isso para vocês, como é que você sabe diferenciar isso. Primeiro, cada vez que a sua lente se comporta como convergente, eu vou representar assim, ó, é uma reta com setas para fora. Então, se essas setas apontam para fora, isso representa uma lente convergente, tá bom? E se eu representar como uma reta com setas para dentro, como está colocado aqui, ó, setas para dentro, isso representa uma lente divergente. Então, em qualquer um desses três casos, eu poderia trocar o desenhozinho da lente por isso aqui, tá? E em cada um desses três casos, eu poderia trocar o desenhozinho da lente por isso aqui. Beleza. Agora a pergunta, que era a confusão que eu estou querendo desfazer na cabeça de vocês. Sempre que eu tiver uma lente convergente, eu vou... Aliás, olha aí, ó. Sempre que eu tiver uma lente de bordos finos, eu vou ter uma lente convergente? Não, pessoal. Sempre que eu tiver uma lente de bordos grossos, eu vou ter uma lente divergente? Não também. Então como é que você vai saber? Essa é a tabelinha, ó. Pessoal, se o índice de refração do material da lente, NL, é maior que o índice de refração do meio onde ela está, lembra que todo meio tem um índice de refração, a gente viu na aula passada? Então, se o índice de refração da lente é maior que do meio, aí sim, bordos finos é convergente, bordos grossos é divergente. Agora, se for o contrário, se o índice de refração da lente é menor que o índice de refração do meio, aí troca. Então, as lentes de bordos finos vão ter esse comportamento aqui. E as de bordos grossos vão ter esse comportamento aqui, tá bom? Então, pessoal, cuidado, ó, isso aqui não é uma lente de bordos finos, tá? Essa é a confusão que eu quero desfazer. Isso aqui é uma lente convergente. Pode ser bordos finos ou bordos grossos. Depende dos índices de refração da lente e do meio, tá? Então, casos clássicos quando a gente fala uma lente de vidro no ar, uma lente de acrílico no ar, uma lente de vidro óptico no ar, sei lá. Em geral, quando é o ar, o meio, aí sim, bordos finos convergentes, bordos grossos divergentes, tá? Porque os materiais, eles têm índice de refração maior que do ar. Lembra da aula passada que o índice de refração do ar é bem próximo do vácuo, que é o menor índice de refração possível. Então, em geral, sim, bordos finos convergentes, grossos divergentes. Isso está na figurinha, mas não é sempre, tá? Pessoal, Enem, vestibular, adora dizer o seguinte, ó, uma bolha de ar dentro de uma piscina de água funciona como uma lente convergente ou divergente? Pessoal, uma bolha de ar, ela tem bordos finos. A bolinha de ar tem bordos finos. Só que é uma bolha de ar na água. Então, o índice de refração da lente, que é o ar, é menor que o índice de refração do meio, que é a água. Então, daí, nesse caso, a bolinha de ar funcionaria como uma lente divergente. Tá? Então, cuida aí que é uma questão clássica de Enem e vestibular. Então, repito, para fechar. Bordos finos é convergente, bordos grossos divergente? Falso. Isso é quase sempre, mas nem sempre. Então, para ser verdadeiro, o índice de refração da lente tem que ser maior que o índice de refração do meio, ok? Mas são esses os comportamentos. Então, pessoal, pontos de referência, pontos característicos das lentes que a gente precisa saber são o centro óptico, o foco, objeto e foco imagem e o antiprincipal objeto e o antiprincipal imagem. Lembra lá dos espelhos esféricos? Tinha o foco, o vértice e o centro de curvatura. Aqui não são esses pontos, tá, pessoal? Não confunda. Aqui é centro óptico da lente, que é onde o eixo cruza o plano da lente, ó, o O, centro óptico, bem no cruzamento do eixo, tá? Com a lente. Aí a gente tem o foco da lente, nas duas lentes, no comportamento convergente ou divergente, a gente tem esses focos. A diferença é que na lente convergente, ó, setinha para fora,
O foco que fica no lado em que a luz está incidindo é chamado de foco objeto, F. E lá do outro lado a gente tem o foco imagem. Isso não acontecia nos espelhos, tá? Por isso atenção aqui. Na lente divergente, ó, o lado que incide a luz, a gente tem o foco imagem, é trocado. E lá do outro lado a gente tem o foco objeto, tá bom? Então foco objeto, foco imagem, foco objeto. E os antiprincipais, eles são o dobro da distância focal, tá? Então, o dobro da distância focal. É quase como se fosse o centro de curvatura. Só que não é necessariamente o centro de nenhuma bola, como era lá nos espelhos esféricos. Por isso que a gente chama agora de antiprincipal, não é centro de curvatura. Tá? Então, ó, antiprincipal objeto, antiprincipal imagem. O dobro da distância focal da lente. Dobro da distância focal da lente. Ele fica o dobro do foco. Tá? Então, na lente convergente, antiprincipal objeto, no mesmo lado do foco objeto, no mesmo lado que incide luz. Foco imagem, antiprincipal imagem do outro lado. Lente divergente, foco imagem, antiprincipal imagem, no mesmo lado que incide luz. E do outro lado é o antiprincipal objeto e o foco objeto. Tá bom? Então, esses são os pontos característicos. Centro óptico, foco e antiprincipal. E aí, para que servem esses pontos? Para a gente determinar o comportamento da luz. Pessoal, se vocês estiverem bem atentos, vocês vão ver que a sequência dessa aula das lentes é a mesma sequência da aula dos espelhos esféricos. A gente viu os pontos principais dos espelhos para entender o comportamento da luz, que eram os raios notáveis. E agora, a gente entende os raios notáveis por quê? Porque depois a gente vai construir as imagens. É a mesma coisa que a gente fez lá nos espelhos, tá? Então a gente tem que entender o comportamento da luz nas lentes para depois a gente usar esses raios de luz para ver o que acontece com as imagens. É a mesma lógica da aula, tá bom? Então, pessoal, nas lentes, primeiro, todos os raios que incidem nas lentes seguem as leis da refração. Não é mais a lei da reflexão, porque não é mais espelho, é lente agora. A luz atravessa a lente, ela refrata na lente. Então, todos eles seguem as leis da refração, mas 4 raios têm comportamento facilmente destacável que a gente precisa saber. Então, vamos aos 4 raios notáveis. Primeiro, todo raio que incide paralelamente ao eixo da lente irá refratar na direção do foco imagem. Então vamos lá. Primeiro, ó, fica ligado. Eu estou desenhando aqui o comportamento para uma lente convergente, setas para fora. Depois eu vou mostrar esses mesmos raios, fiquem tranquilos, na lente divergente, tá? Então vamos lá. Raio que incide paralelamente ao eixo vai refratar na direção do foco imagem. Então, ó, raio incidiu paralelo ao eixo, sai, refrata na direção do foco imagem. Cuidado, gente, ó. Não é para cá, tá, pessoal? Isso aqui não é um espelho. Isso aqui é uma lente. A luz atravessa a lente, repito. Então, o foco imagem na lente convergente está lá do outro lado. Ela é uma lente convergente, converge o raio. Tá? Que era a figurinha do início da aula. Então, o raio paralelo converge para o foco, lente convergente. As figurinhas que a gente mostrou de comportamento ainda há pouco. E pessoal, de novo, é o mesmo papo que eu bati na aula de espelhos. Aqui eu estou desenhando um raio, mas se tiver outro que incide aqui, também vai para o foco. Outro aqui, foco. Outro aqui, foco. Todos eles que incidirem paralelos refratam na direção do foco imagem, tá bom? Então tem vários, eu estou desenhando um, mas tem vários. Segundo raio, todo raio que incide na direção do foco objeto refrata paralelamente ao eixo. Então vamos lá. Agora eu vou desenhar um raio que entra passando pelo foco objeto. Ó. Se ele entrar passando pelo foco objeto, essa lente joga ele paralelo ao eixo. Tá? Pessoal, o raio não sai para cá, hein? Não é um espelho, é uma lente. Então o raio entra na direção do foco, sai paralelo para o outro lado. Ok? Terceiro raio, o raio que incide na direção do centro óptico refrata direto, sem sofrer desvio. Então, ó, incidiu aqui na direção do centro óptico, passou direto. De novo, só tem um possível? Não,
tem esse, eu posso desenhar um outro que vem aqui por baixo, ó, e passa direto para lá. Posso desenhar um que vem bem pelo eixo, passa no centro óptico, então passa direto para cá. Posso desenhar infinitos. Repito, eu estou desenhando um de cada tipo, mas tem infinitos de cada tipo. Tá? Vamos lá. Quarto raio. O raio que incide na direção do anteprincipal objeto refrata na direção do anteprincipal imagem. Então, ó, se ele entrar passando pelo anteprincipal objeto, como é esse exemplo, mas poderia ser passando para cá, passando para cá, passando para cá, mais em cima, enfim, desde que ele passe pelo anteprincipal objeto. Se ele passar pelo anteprincipal objeto, ele refrata passando pelo anteprincipal imagem, tá bom? Então, esses são os 4 raios notáveis, tá, de comportamento destacável para as lentes convergentes. Agora vamos ver esses mesmos 4 raios, como que eles se comportam na lente divergente. Ó. Então, setinhas para fora. E aí eu vou pegar no pé de vocês de novo. Essa lente aqui é uma lente de bordos grossos? Não necessariamente. Lembra que pode ser uma lente de bordos finos, cujo índice de refração seja menor que o do meio. Tá? Mas enfim, vamos lá. Lente divergente. Primeiro, raio que incidiu paralelo refrata na direção do foco imagem. Só que o foco imagem está aqui agora. A lente divergente, o foco imagem é no mesmo lado da incidência de luz, que a gente viu ainda há pouco. O que vai dar muita vontade de você fazer na hora? Pegar esse raio e puxar para cá, ó. Pá! Pessoal, não pode, ele não sai para cá. De novo, gente, isso aqui é uma lente, não é um espelho. Então o raio entra paralelo, sai na direção do foco imagem. Mas o foco imagem está desse lado. Então como é que fica isso? Ele sai para a direita, tá? Na direção, ó, do foco imagem. Então o prolongamento dele é que passaria aqui pelo foco imagem. Mas ele tem que sair para o outro lado. É uma lente, pessoal. Tudo bem? Uma lente. Então ele, ó, pega um raio paralelo e diverge o raio. Por isso que é uma lente divergente de raios paralelos, como a gente viu na figurinha do comportamento. É isso que explica o nome dessa lente, então, ser uma lente de comportamento divergente, tá bom? De novo, pessoal, aqui tem um raio, mas eu poderia desenhar outro aqui embaixo, outro aqui embaixo. Quantos eu quiser paralelos, eles vão sempre divergir, vão se abrir do outro lado na direção do foco imagem, tá? Olha lá, segundo raio. Agora, o raio que incide na direção do foco objeto vai refratar paralelo ao eixo. Então, ó, incidiu por aqui como se fosse bater lá no foco objeto, ó, tá? Como se fosse bater lá no foco objeto. Então, ele refrata paralelo ao eixo, tá? Esse é o segundo raio, refrata paralelo ao eixo. Terceiro raio, raio que incide na direção do centro, bom, aí sem sofrer desvio. Então joga um raio no centro óptico, ele simplesmente vai embora sem sofrer desvio. Poderia ser aqui por baixo, poderia ser no eixo, tanto faz. Bateu no centro óptico, segue direto, tá? E o quarto raio, raio que incide na direção do anteprincipal objeto, refrata na direção do anteprincipal imagem. Então, olha lá, desenhou um raio que passaria, veja, o anteprincipal objeto está lá do outro lado agora. Ó, ele entra como se fosse bater lá no anteprincipal objeto. Ó. Entra como se fosse bater lá no anteprincipal objeto. Refrata, então ele refrata, é uma lente, ele passa na direção do anteprincipal imagem, que está aqui. Aí você diz, então eu vou puxar o raio para cá. Não, ele sai, ó lá, sai para cá. Na direção do anteprincipal imagem. Cuidado, hein, gente. Tá? Isso aqui é uma lente, os raios batem e passam. Então você tem que ficar ligado com essa ideia de que é o prolongamento dele aqui que passaria pela direção do anteprincipal imagem. Beleza, esses são os 4 raios. E aí, de novo, insisto, por que a gente perde tempo entendendo esses raios? Porque agora a gente vai fazer os casos de formação de imagem. Então, onde que vai estar a imagem para diferentes posições do objeto? É a mesma lógica da aula de espelhos esféricos, tá? Então, pessoal, lembra que para a gente entender onde que está a imagem, eu preciso ver o encontro, eu já falei isso várias vezes nessa disciplina, o encontro de 2 raios, pelo menos,
que são emergentes do sistema, não são incidentes, são emergentes, que saem do sistema. Então você vai sempre ter que pegar o objeto, desenhar 2 raios, jogar esses 2 raios na lente, ver para onde esses raios vão e aí ver onde eles se cruzam. Onde eles se cruzarem é onde está formada a imagem. Se for um cruzamento de raios, imagem real, projetável, de novo, estou lembrando na cabeça de vocês. Se for um cruzamento de prolongamentos, imagem virtual, observável, não preciso projetar em lugar nenhum. Então vamos lá. Primeiro caso, quando eu tenho um objeto no infinito. A gente já viu também na aula de espelhos. Se eu tiver um objeto no infinito, todos os raios de luz chegam paralelos entre si. Então, para eu analisar a imagem, eu preciso de pelo menos 2 raios. Então, vamos jogar um raio de objeto no infinito, ele chega paralelo, vai para o foco imagem. Lente convergente, tá? Então, chegou paralelo, vai para o foco imagem. Só isso não me resolve, eu não consigo ver a imagem aqui, então eu preciso de mais um raio. Como meu objeto está no infinito, repito, todos os raios entram paralelos, então vou desenhar um outro aqui por baixo, que sai também na direção do foco imagem. Opa! Esse raio é emergente, esse raio é emergente. Os 2 raios emergentes se cruzaram onde? No foco. Então a imagem ocorre no foco real, porque é encontro de raios emergentes e pontual, tá? Então é uma imagem que pode ser projetada. E é por isso que a gente tem essas montoeiras de aplicação aqui, gente. Ó, vocês vão ver muito isso em programa de sobrevivência, Discovery Channel, Largados e Pelados e assim vai. A galera pega uma lentezinha, uma lente convexa de vidro, portanto ela tem comportamento convergente no ar, e aí eles pegam essa lente, apontam na direção do sol e botam uma madeira exatamente aqui no foco da lente, na distância focal da lente. Uma madeira, ou papel, ou palha, tá? Então eles botam a lente, os raios do sol, como o sol está no infinito, muito longe, chegam todos paralelos, a lente converge esses raios para o foco, e aí se eu botar uma madeira ou um negócio ali que seja inflamável, vai pegar fogo. Então esse aqui é o exemplo da sobrevivência, tá bom, gente? Lente convergente, ela converge os raios paralelos para o foco, a imagem é real, pontual no foco, e é esse acúmulo de energia da luz do sol nesse pontinho focal da lente que faz com que pegue fogo na madeira. Tem gente que grava o nome na madeira com lente e tal, é bem legal de fazer, tá? Eu já fiz isso na época que era criança, então fica aí, é bem legal. Quem tem uma lente em casa, uma lupa, tá? Se vocês comprarem uma lupa é aquela lente de aumento que vende até em lojinha de R$1,99, 4 pila, 5 pila aí, você compra uma lente e aí se você botar no sol e uma madeirinha, você consegue na distância focal dela queimar ali, né? Pode escrever, né? Com um raio de luz você pode escrever seu nome ali, é bem bacana de fazer. Tá bom? Então tem que ter uma lente convergente de bordos finos de vidro no ar, por exemplo, a lupinha que você compra, lente de aumento, e aí você pode fazer isso. Show de bola, vamos lá. Agora o meu objeto está aqui, ó, antes do anteprincipal. Pessoal, mesma lógica, eu vou trazer meu objeto cada vez mais perto da lente, tá? Então ele estava lá no infinito, agora ele está aqui, próximo da lente, mas antes do anteprincipal. Quantos raios eu preciso jogar? De novo, essa resposta você já tem que ter na ponta da língua. 2 raios. Então vamos lá. Eu vou jogar um raio que sai aqui de cima, vou fazer a imagem do ponto de cima para saber onde que está o ponto de cima do objeto e aí saber se ele está de cabeça para cima, cabeça para baixo. Mesma lógica lá dos espelhos. Então vou jogar um raio que sai paralelo, vai para o foco imagem. Pronto. Com um raio não me resolve nada, não consigo saber onde está a imagem. Então eu vou jogar um outro raio que sai aqui de cima. Sei lá, eu gosto de jogar o raio do centro óptico, porque ele é muito fácil. O raio que passa pelo centro óptico passa direto. Então, se você sempre lembrar disso, esse é um raio bom de você jogar. Ó. Então, eu vou jogar um raio no centro óptico, ele vai passar direto aqui e vai embora. Então, agora, ó, esse raio aqui é emergente, esse raio aqui é emergente. Cruzou? Cruzou aqui, ó. Então, aqui é onde está formada a imagem da parte de cima do objeto. Ou seja, se a parte de cima do objeto está sendo formada aqui embaixo, essa imagem aparece de cabeça para baixo, tá? E entre o foco e o anteprincipal. Então, se o meu objeto está lá antes do anteprincipal,
a minha imagem aparece do outro lado, de cabeça para baixo, entre o foco e o anteprincipal. E menor que o objeto, pode ver, ó, menor que o objeto, de cabeça para baixo, e uma imagem real, porque é formada pelos raios e não pelos prolongamentos. Então essa é uma imagem projetável. Eu teria que botar uma tela ali para poder ver essa imagem, tá? Sem uma tela eu não veria aquela imagem formada ali pela lente. Então uma imagem real, menor, invertida e entre o foco e o anteprincipal do outro lado da lente. Pessoal, essa imagem se aplica onde? No nosso querido olho, tá? A gente tem nos nossos olhos o cristalino, que é essa estrutura aqui dentro dele, ó, e essa estrutura funciona como uma lente de bordos finos de índice de refração maior que o meio. Então ela acaba funcionando como uma lente convergente, e aí todos os raios de luz que saem aí de um objeto, esse objeto fica antes do anteprincipal da lente do nosso cristalino, que é esse caso aqui, e a imagem vai se formar pequenininha, de cabeça para baixo, lá dentro do nosso olho. Projetada onde? Se é uma imagem real, pessoal, projetada na retina. E é aí que a nossa retina tem células fotossensíveis que vão traduzir isso para uma corrente elétrica que o nosso cérebro interpreta como uma imagem, tá? Então, pessoal, o caso do nosso olho é exatamente isso, tá? Uma lente forma uma imagem de um objeto grande lá fora, a imagem é pequenininha, porque tem que caber dentro do nosso olho, né? Pequenininha, de cabeça para baixo. Acho até que você já ouviu falar que o nosso olho, a imagem no fundo do olho é de cabeça para baixo, então a explicação está aqui, né? É porque o nosso cristalino funciona como uma lente convergente, tá? Então esse é o caso clássico do nosso olho. Beleza. Pessoal, ó, trouxe meu objeto mais perto um pouquinho. Agora boto ele em cima do anteprincipal, ok? Então vou jogar dois raios, jogo o raio paralelo, vem para cá, vou jogar o raio do centro óptico também, cruzou de novo aqui. E agora cruzou exatamente em cima, ó, do anteprincipal também. Então a imagem é real, cabeça para baixo e agora do mesmo tamanho que o meu objeto, tá? Então uma imagem real, mesmo tamanho, invertida e sobre o ponto anteprincipal do outro lado. Isso para uma lente convergente, tá? Então, de novo, imagem real, projetável, teria que ter uma telinha ali, senão eu não conseguiria ver essa imagem se formando ali. Ó, trouxe meu objeto mais próximo ainda da lente. Agora ele está entre o anteprincipal e o foco. Pessoal, mesma lógica. Agora seguiu o baile, tá? Vamos jogar dois raios. Joga o raio paralelo, vai para o foco. Vou de novo jogar o raio do centro óptico, ó, vai embora para lá. Raio emergente, se cruzaram aqui, nossa imagem está aqui, então, de cabeça para baixo, real, porque é formada pelo encontro dos raios, real, maior que o objeto, invertida e depois do anteprincipal lá do outro lado, tá bom? Então essa é uma imagem projetável de novo, se eu não tiver uma tela, eu não enxergo. Eu não sei se vocês pegaram a época de vocês aí de escola, talvez nas séries iniciais, vocês chegaram a ver esse dispositivo aqui que se chama retroprojetor. Olha aqui que legal, ó. Ele projeta uma imagem na tela. Ele faz a função hoje que é a função do data show, tá? Do data show que é digital, esse aqui fazia de forma analógica, de forma brutal, né? Ele tinha aqui a gente tinha um papel que era transparente, a gente imprimia um material em papel transparente, colocava aqui em cima, esse papel era iluminado, aqui tinha uma lente, ó, aqui não aparece a lente, mas a lente está aqui, e um espelho plano que desviava a imagem lá para a tela. Então, pessoal, se eu tiro a tela, eu não enxergo nada, mas a imagem está ali, é uma imagem real, que é exatamente esse caso aqui, porque aqui tem uma lente convergente, que é esse comportamento. Então, a imagem virtual formada, e olha lá, ó, o tamanho da imagem é muito maior que o tamanho do papel que está aqui, tá? Então, se o tamanho da imagem é maior que o tamanho do papel e é uma imagem projetável, uma imagem real lá na tela, então é exatamente esse caso, o caso do retroprojetor. O Data Show hoje funciona com essa mesma lógica, uma imagem real projetada na tela. Se eu tirar a tela, a imagem está ali, mas eu não enxergo nada, tá bom? Seguimos, ó. Agora eu trouxe meu objeto para cima do foco da lente. Vamos jogar raios, jogo o raio paralelo, sai na direção do foco. Jogo do centro óptico, opa, agora não cruzou.
tá? Eles saem paralelos, esses dois raios aqui, eles não se cruzam. Aí você vai dizer, puxa, professor, então vou jogar outro raio. Tudo bem, pega um raio que sai daqui de cima e que entrasse na direção do antiprincipal, ó, entrando aqui, ó, como se fosse, como se tivesse passado lá pelo antiprincipal, tá? Então entrei aqui, raio notável que entra na direção do antiprincipal, refrata na direção do antiprincipal imagem, então ele vem para cá. Mas não adiantou, ó, continua não cruzando. Pessoal, isso já acontecia lá nos espelhos esféricos se eu tinha um objeto em cima do foco, só voltar lá. Não tinha formação de imagem, ele só libera um feixe de luz, um facho de luz aqui para frente, não forma imagem nenhuma. Ou a gente pode dizer que a imagem é imprópria, no infinito, ou seja, se eu tiver o objeto no foco da lente, eu só vou ter um borrão de luz, só um facho de luz paralelo que vai sair aqui, sem cruzamento. Se não tem cruzamento, não tem formação de imagem. Ou a gente diz que a imagem se forma no infinito, tá? Então, uma imagem imprópria no infinito para um objeto colocado sobre o foco objeto da lente convergente. E aí, o último caso de formação de imagem da lente convergente, ó, se eu botar o objeto entre o foco e o centro óptico, vou jogar dois raios, então jogo um raio paralelo, sai lá na direção do foco imagem, e vou jogar o do centro óptico também. Zebrou, porque de novo, ó, raio emergente do sistema, raio emergente do sistema. Esses raios se cruzam? Não se cruzam. Se esses raios não se cruzam, não tem formação de imagem aqui desse lado. Aí você vai dizer, puxa, professor, mas eles estão saindo, se afastando, né? Então a gente pode prolongar esses raios lá para dentro, ó, prolongamento, prolongamento, e aí cruzou aqui. Então agora eu tenho uma imagem de cabeça para cima, formada pelos prolongamentos dos raios emergentes, portanto é uma imagem virtual, direita, cabeça para cima, e maior que o objeto, tá? Então virtual, direita e maior que o objeto. Pessoal, essa é uma imagem virtual, ela é observável, ok? Eu não preciso projetar. E aí eu pergunto para vocês, qual é a aplicação que eu tenho uma lente e que eu quero formar uma imagem observável, sem projeção, que seja maior que o meu objeto? Apresento para vocês, esse caso aqui é justamente o caso da lupa, que é uma lente convergente que você regula a posição ali da lente para que o objeto, no caso ali é uma régua, tá? Ele fique entre o foco e o centro óptico. Então, se a régua ficar entre o foco e o centro óptico e eu puser a lente ali na frente dela, eu vou ver uma imagem, ó, eu estou vendo aqui, ó, uma imagem maior, não preciso projetar, dá para ver, então uma imagem virtual, maior, e o 4 está de cabeça para cima aqui, ó. Então, uma imagem virtual maior e direita, tá? Então, o caso da lupa é exatamente esse caso. Funciona quando? Quando eu tenho uma lente convergente e eu tenho o objeto entre o foco e o centro óptico. É aí que funciona o caso da lupa, tá? E se você pegar, veja pessoal, essa mesma lente que você compra, falei, tá? E botar no sol e botar uma madeirinha no foco do outro lado, botar uma madeirinha aqui e o sol lá no infinito, aí você concentra os raios aqui e aí você queima a madeira e tal. Então é a mesma lente, tá, gente? É a mesma lente. São vários casos de formação de imagem para essa mesma lente aqui. Beleza, vamos lá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o caso de formação de imagem para lente divergente. Então setas para dentro dela, uma lente divergente. Não necessariamente é bordos grossos, tá? Só para desassociar isso da cabeça de vocês, mas em geral é bordos grossos. Então meu objeto está aqui. Pessoal, agora o meu objeto pode estar em qualquer lugar. Só tem um caso de formação de imagem para lente divergente. Não tem vários, só tem um. Então vou jogar dois raios aqui de cima, ó. Raio paralelo, sai na direção do foco. Qual foco? Foco imagem. Que agora na lente divergente é do mesmo lado que está o objeto, tá? Cuidado, hein, gente? Então jogo o raio, ele sai para lá como se fosse aqui na direção do foco imagem. Então o prolongamento dele está para cá. Vou jogar o segundo raio, que é o do centro óptico, vem e passa direto aqui para baixo.
Pessoal, raio emergente, eles se cruzam desse lado? Não se cruzam. Se eles não se cruzam, eu posso prolongar lá para trás. Então, prolongo esse raio emergente, ó, prolongo esse raio emergente, opa, agora cruzou. Então, os dois emergentes se cruzaram aqui, a minha imagem está aqui, de cabeça para cima, menor e virtual, porque é pelo prolongamento dos raios que ela se forma, tá? Então, na lente divergente, a imagem é virtual, menor e direita. VMed, tá certo? É a mesma, pessoal, é análogo ao caso de formação de imagem do espelho convexo, que sempre formava imagem virtual, menor e direita. A lente divergente também é virtual, menor e direita, tá? VMed aí o caso de formação dela, ok? E onde que a gente tem lente divergente no nosso dia a dia, que eu mostro para vocês que a gente já viu esse caso de formação de imagem? O famoso olho mágico. O olho mágico da porta é uma lente de bordos grossos, de vidro no ar, portanto se comporta como divergente, e aí uma pessoa lá do outro lado, quando a gente bota o olho ali, a gente vê a pessoa, não precisa projetar em lugar nenhum, então é uma imagem virtual, a pessoa aparece menorzinha lá do outro lado, então é virtual, menor, e a pessoa aparece de cabeça para cima, direita. Então, a lente do olho mágico é exatamente uma lente divergente que tem esse caso de formação de imagem aqui. O dia que o japonês da Federal bater na sua porta e você olhar pelo olho mágico, você vai ver o japonês menor, de cabeça para cima e virtual, porque você não vai precisar projetar em lugar nenhum, você consegue ver a imagem. Então, uma imagem virtual, menor e direita, tá bom? Beleza, e a última coisa então da nossa aula, pessoal, é de novo a mesma santa coisa que a gente fez na aula de espelhos. Eu consigo determinar matematicamente as características da imagem. E mais, pessoal, valem as mesmas regras de sinal. Eu posso calcular o aumento linear transversal 3 vezes maior, 5 vezes menor, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Enfim, todas as regras matemáticas dos espelhos continuam valendo aqui nas lentes. Inclusive as fórmulas, tá? Então a fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' continua valendo. Só que agora o F não é mais o foco do espelho, é o foco da lente, tá? O P continua sendo a posição do objeto em relação à lente agora, e o P' continua sendo a posição da imagem em relação à lente agora, e não ao espelho. Então meu objeto, por exemplo, aqui um exemplo, tá? Meu objeto está aqui, minha imagem está aqui, então essa distância é P, essa distância é P', e aqui a distância focal da lente para qualquer um dos dois lados. Regra de sinal, gente, foco positivo era espelho côncavo. Para as lentes, foco positivo é lente que funciona como convergente, tá? Não necessariamente é bordos finos ou bordos grossos. Em geral é bordos finos, mas em geral. Foco negativo é lente divergente. Então toda lente que funciona como divergente tem que ficar ligado, tem que botar um sinal de menos na distância focal dela, tá? A questão não vai falar isso, é você que tem que saber. P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Mesma lógica. Vale ainda a mesma equação do aumento. Aumento é igual a I sobre O menos P' sobre P. F sobre F menos P. As mesmas fórmulas, tá? I é o tamanho da imagem. Ozinho o tamanho do objeto. Mesma coisa. E o A é a ampliação ou aumento linear transversal. Se ele for positivo, imagem direita. Se ele for negativo, imagem invertida, de cabeça para baixo, a gente já viu isso. Módulo maior que 1, imagem maior que objeto. Módulo menor que 1, imagem menor que objeto. Módulo igual a 1, imagem do mesmo tamanho que objeto. Izinho positivo, imagem direita. Izinho negativo, imagem invertida, tá? Então, pessoal, isso aqui é a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma mudança. Então, só para a gente lembrar, ó, rapidinho. Se eu dissesse para vocês, imagem virtual 5 vezes menor, quanto vale o Azão? Imagem virtual, lembra, toda imagem virtual é direita. Pode pegar todos os casos que a gente viu, tá? Imagem virtual é direita, virtual é direita. Então, se a imagem é virtual e 5 vezes menor, então a imagem é direita e 5 vezes menor. Então, o Azão
é positivo, porque a imagem é direita, virtual, e 5 vezes menor. Então o vazão não é 5, é 1 sobre 5, porque é 5 vezes menor. Tá? Então o vazão seria mais 1/5, ou mais 0,2. Se a imagem for invertida e, sei lá, 3 vezes maior, então o vazão é menos, porque é invertida, menos 3 vezes maior. Tá? Então, a gente já viu isso lá, né? Tô só repetindo aqui. Então vamos ver exemplo. Ó. Primeiro exemplo. Deseja-se usar uma lente para projetar uma imagem ampliada em uma parede. Projetar uma imagem ampliada em uma parede. Parou por aí. Se eu quero projetar, é uma imagem real ou virtual? Real, pessoal. Projetável. Imagem projetável, imagem real. E eu quero uma imagem ampliada. Então eu quero uma imagem maior que meu objeto e uma imagem real. É isso que já tem que estar na cabeça. Sabe-se que a parede está a 5 metros da lente. O que é isso? Então significa que a imagem lá na parede tem que ser formada, na parede. Portanto, a distância da imagem até a lente é esses 5 metros aqui. Porque eu quero projetar a imagem lá, então a imagem tem que estar lá na parede, que está, nesse caso, a 5 metros da lente. Tá bom? Pergunta. A que distância da lente deve estar o objeto para que a imagem seja 10 vezes maior lá na parede? E qual é a distância focal dessa lente? Então vamos seguir os mesmos passos que a gente seguia para resolver matematicamente os espelhos. O primeiro é identificar o caso. Sempre que for possível, gente, memoriza, tenta lembrar dos casos de formação. Então, eu quero uma imagem real, que é projetável, maior que o objeto. Real maior que o objeto. É isso que a questão está me pedindo. Qual é o caso? Para que a aula, volta no vídeo até você achar o caso de formação. Você vai ver que é esse caso aqui. Lente convergente, tá? A divergente não forma isso. Então tem que ser uma lente convergente com o objeto entre o anteprincipal e o foco. Aí a imagem vai ser real, projetável e maior que o objeto lá. Tá bom? Então é esse o caso. Sempre que possível, identifica isso. Segundo passo, tirar os dados matemáticos da questão e ajustar as unidades. Eu já falei para vocês, nessas questões de ótica, de espelho e lente, eu gosto de trabalhar em centímetro, tá? Então eu vou manter tudo em centímetro. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho que a distância da parede é 5 metros da lente. Essa é a mesma distância que a distância da imagem, porque a imagem vai estar na parede. Então o meu pelinha é 5 metros. E mais 5. Por que mais 5? Porque a imagem é real, projetada. Se fosse virtual, seria menos 5. Então, uma imagem projetada na parede, portanto, mais 5 metros. Como eu gosto de trabalhar em centímetros, eu já ajusto a unidade aqui, boto pelinha, mais 500. 500 centímetros, tá? Que mais? E eu sei também, que eu quero que a imagem seja 10 vezes, eu acho que tem a figurinha da minha webcam, não sei se está aparecendo para vocês aqui essa informação, mas se não tiver, lembra que os slides estão para você baixar, tá? Então aqui a distância da lente deve estar para que a imagem seja 10 vezes maior. Veja, pessoal, o vazão, então ele vale 10, porque eu quero uma imagem 10 vezes maior. Mas não é mais 10, é menos 10, por isso que é importante lembrar desses casos, porque a imagem é real, a imagem real é invertida, então o vazão tem que ser menos 10. Se você não botar um menos, vai errar a questão por uma besteira, tá? Então meu vazão é menos 10. E aí o que eu quero? A distância do objeto, que é P, então a pergunta é quanto vale P, e qual é a distância focal dessa lente, quanto vale F, ok? As nossas fórmulas estão aqui, então eu vou começar, se eu tenho vazão e eu tenho pelinha, eu posso pegar vazão igual a menos pelinha sobre P, para poder determinar o P. Então, o vazão é menos 10, igual menos pelinha, que é 500, sobre P. Passa para lá multiplicando, o 10 dividindo, o P 10 centímetros. Tá? Então, fechou. O meu objeto tem que estar 10 centímetros da lente. Morreu essa parte. E agora eu vou determinar o foco. Bom, se eu tenho o P e eu tenho o P', eu posso simplesmente usar a equação de Gauss, a equação dos pontos conjugados,
para determinar o foco. Então, 1 sobre foco igual a 1 sobre P, que é 10, mais 1 sobre P', que é 500. E aí, de novo, matemática básica para que te quer, deixa eu lembrar, né? Se eu tenho uma soma de fração, você tem que fazer o mínimo múltiplo comum dos caras aqui de baixo e botar embaixo da fração. Dica para o Enem, dica para a prova, dica para o vestibular, se você precisar, eu já falei isso. Não lembrou fazer MMC na hora? Você pode simplesmente multiplicar todo mundo que está embaixo. Então aqui, ó, 10 vezes 500 é 5.000. Multiplica direto e faz a conta. 5.000 dividido embaixo, multiplicado em cima. Então 5.000 por 10, 500, vezes 1, 500. 5.000 por 500, 10, vezes 1, 10. Então ficou 510 sobre 5.000 fazendo a continha. E aí multiplica cruzado, normalmente aqui para determinar o F, você vai chegar que o Fzinho vale 9,8 centímetros. Então a distância focal dessa lente é 9,8 centímetros e o meu objeto está a 10. Olha aqui, realmente, se o foco tiver a 9,8 da lente, o meu objeto vai estar antes do foco, né? Então tudo faz sentido aqui, o nosso caso, com o resultado matemático que a gente determinou, tá bom? Então esse é o primeiro exemplo, um exemplo de determinação matemática. Pessoal, cuidado, só vocês vão ver aí eventualmente qual a distância do objeto até a imagem. Bom, aí você tem que desenhar para você ver se você soma, se você subtrai e tal, né? Então aqui, se você quisesse do objeto até a imagem, você somaria 10 centímetros com 5 metros. Então seria 5 metros e 10 centímetros ou 5,1 metros a distância do objeto à imagem. Enfim, eles podem perguntar o que eles quiserem aí para vocês, tá? Segundo exemplo, um exemplo teórico agora. VF, V para verdadeiro, F para falso. Primeiro, uma lente de bordos finos possui comportamento óptico convergente. Ai, ai, ai. Dá vontade de marcar verdadeiro aqui, né? Bordos finos convergentes, convergente, bordos grossos divergentes. Mas, pessoal, cuidado, tá? Bordos finos convergente, bordos grossos divergentes é só se for índice de refração da lente maior que do meio. Em geral vai ser isso, mas em geral você não pode afirmar que uma lente com bordos finos é sempre convergente. Então, falso, tá? Eu posso ter uma lente de bordos finos do tipo divergente, de comportamento divergente. Basta que ela tenha um índice de refração menor que o do meio. Próximo, a imagem formada por uma lente plano-côncava de vidro no ar é virtual. Respirou. Plano côncavo. Puxa, professor, não lembro que se essa lente é bordos finos, bordos grossos. Pessoal, é só ver o finalzinho do nome dela, ó. Lente que termina com a palavra concavar, ela é uma lente de bordos grossos. Lente que termina com a palavra convexa é uma lente de bordos finos. Então eu estou falando, ó, a imagem formada por uma lente de bordos grossos de vidro no ar é virtual. Opa, bordos grossos de vidro no ar. Vidro no ar é o índice de refração da lente maior que do meio. E se é bordos grossos, o comportamento é divergente. Então, a imagem formada por uma lente divergente é virtual. Tá correto isso? Ah, não sei. Então, pega uma lente divergente, pega o caso de formação de imagem na lente divergente, que a gente viu, e a gente viu que na lente divergente a imagem é sempre virtual, menor e direita, VMED, tá? Então é verdadeira a segunda. A imagem formada numa lente plano côncava de vidro no ar é virtual. É virtual, sim, tá correta a segunda. Terceira, uma lupa de distância focal 20 centímetros só funciona se o objeto for colocado entre 20 e 40 centímetros dela. Lupa, qual era o caso de formação da lupa? Lembra lá? É esse aqui, ó. O objeto, que é o preto, tem que estar entre o foco e o centro óptico. Então, se a distância focal da lente é 20 centímetros, daqui até aqui é 20, o meu objeto tem que estar a que distância da lente? Entre 0 e 20. Entre 0 e 20. O objeto não pode estar aqui atrás, porque daí a imagem se forma lá do outro lado, real, etc. Tá? Então, uma lupa de distância focal 20 só funciona se o objeto for colocado entre 20 e 40. Não, falso. Ela funciona se o objeto for colocado entre 0 e 20, tá bom? E o último caso, para fazer fogo com o auxílio de uma lente, ela precisa ser uma lente divergente.
falso, pessoal. O caso de fazer fogo é esse caso aqui, ó. E essa é uma lente que tem que funcionar com comportamento convergente, tá? Então essa última aqui é falsa, beleza? Então com isso a gente fecha aí os nossos dois exemplos e encerramos o nosso conteúdo de lentes. Tem que saber os raios notáveis, os pontos característicos e você usa isso para daí determinar geometricamente a imagem. E por fim, com as equações matemáticas, você consegue determinar também matematicamente todas as características da imagem. Então é isso aí que a gente viu na nossa aula de hoje. Valeu, pessoal, até a próxima.